os lados. O salmista diz aqui: muitas são as aflições do justo. Muitas são as aflições do justo. Veja, essas aflições vêm sobre quem é? Sobre o justo. As aflições do... E são muitas. Significa, Deus não promete ao justo que estaria fora das aflições. Antes, pelo contrário, o salmista experimenta ele próprio. Esta palavra é uma experiência pessoal. Esta palavra emana do coração de alguém que está a sofrer, mas essa pessoa não sofre apenas uma vez. Essa pessoa sofreu muitas vezes. Mas essa pessoa não está a sofrer por causa do seu pecado. Essa pessoa está a sofrer mesmo sendo justo. E essa pessoa realiza: uau, o justo afinal sofre, e sofre muitas vezes. E sofre de muitas formas. Essa pessoa não se baseia apenas na sua experiência pessoal. Essa pessoa contempla o que ele próprio está a passar, o que os outros estão a passar, o que os outros passaram no passado, que ele pode ler também na história. Ele diz: afinal de contas, na vida do justo há muitas aflições. Davi escreve, como já sabemos desde ontem, este salmo numa caverna onde ele está a passar por frio, está a passar por fome, está a passar por combate, numa caverna onde ele vai se refugiar, fugindo da perseguição de Saul. Saul está a perseguir este jovem Davi gratuitamente. Não porque Davi fez alguma coisa de mal, não porque Davi pecou contra Saul. Antes, pelo contrário, Davi ajudou Saul em muitas situações. Nos combates, nas guerras, Davi esteve lá na linha de frente, diante do Golias, do gigante Golias. Quando Saul fugiu, escondeu-se na sua tenda, Davi correu risco pela sua vida. Quando Saul estava a ser atormentado pelos espíritos malignos, Davi deu a sua vida. Ele deu a sua juventude, deu a sua vida por uma pessoa que estava neste momento a caçá-lo como se fosse um animal. E Davi fugiu, e na sua maneira de fugir, na sua forma de fugir, Davi vai se refugiar numa cidade dos inimigos, na cidade de Gate. E afinal é a cidade do seu antigo adversário, chamado Golias. E lá vão reconhecer que é Davi. Davi provavelmente pensou que não ia reconhecer. Eles reconheceram que era Davi. E eles estavam a cantar exatamente o que as mulheres estavam a cantar quando ele matou, quando acabava de matar Golias. Davi matou os seus 10 milhares, Saul matou os seus milhares. E Davi começou a ficar com medo. E neste medo, se calhar estava a pensar que ia morrer lá, porque acabou. E Deus lhe inspira uma estratégia. Davi se finge de perder a cabeça, se finge de perder o juízo. Davi começa a babar como uma forma de fingir. Vão lhe levar na presença do rei Abimeleque. Abimeleque aqui é o seu nome real, assim como Faraó. Faraó não é o nome de uma pessoa. Faraó é o nome, é o título honorífico, é o título real. Assim como Abimeleque era o título real. Mas o verdadeiro nome do rei era Aquis. Diante de Aquis, Davi está babar, Davi está a fazer tudo com doido faz. E Aquis o rejeita, diz: olha, eu tenho já muitos malucos aqui. Aquis o expulsa. Foi assim que Davi escapa e vai se refugiar numa caverna chamada Caverna de Adulão. E lá, nas suas aflições, Davi vai escrever este hino. Mas Davi não escreve este hino por vanglória ou mesmo por exaltação.
Davi reconhece através deste hino a graça de Deus, a intervenção de Deus na vida do justo no momento das aflições. Davi está a louvar a Deus por tudo quanto Deus tem feito até aquele momento. Ele está a reconhecer que se ficou salvo das mãos de Saul, se ficou livre das mãos dos seus inimigos em Gate e em todos os caminhos que ele percorreu, é porque Deus o livrou daquelas aflições. Razão pela qual Davi reconhece que Deus livra o justo de todas as aflições. Mas o que me interessa aqui, amados irmãos, é a revelação que Davi está a ter quanto ao tempo das aflições. Davi está a dizer aqui, as aflições do justo são muitas. Aleluia. E o livramento de Deus é? Amém? Davi está a ver aqui as aflições por um lado e o livramento de Deus. As aflições, ele diz que são muitas. Mas ele diz, de todas essas aflições, Deus o livra. Aleluia. Mas o que interessa aqui, outra coisa que interessa aqui, é a palavra mas. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Aleluia. Significa Deus tem toda a provisão, Deus tem totalidade da provisão para suprir o livramento para cada aflição que acontece no justo. Aleluia. O justo sofre, é bem verdade, mas a provisão de Deus é maior do que o sofrimento do justo. Será que alguém está entendendo isso? O livramento de Deus é mais forte do que qualquer sofrimento que possa acontecer na vida do justo. Aqui a conjunção mas, essa palavra mas, está a reduzir a força das aflições. Está a reduzir a primeira palavra. Muitas são as aflições, mas de todas o Senhor o livra. Aleluia. Todas aqui no original indica a totalidade. Significa não há exceção. Não existe uma só aflição que Deus não possa livrar o justo. Uau, será que alguém está entendendo isso? Eu estou a dizer todas, a palavra aqui todas, significa sem exceção. Significa totalidade, a plenitude. Ou seja, não existe um só problema que Deus não possa resolver. Não existe uma só calamidade na vida do justo que Deus não possa suprir. Não existe uma só crise que Deus não possa responder, não possa colocar ponto final. Significa Deus tem toda a força, tem todo o poder, tem toda a plenitude. Deus tem toda a capacidade para resolver todos os problemas na vida do justo. Ou seja, vamos colocar de uma outra forma, como Davi entende isso. O próprio Deus que permite as aflições na vida do justo, o próprio Deus tem provisão para suprir o livramento na vida do justo. Será que alguém está entendendo isso? Estou a dizer, não existe aflição fora do controle de Deus. Aleluia. Davi não valoriza aqui a aflição. Davi valoriza aqui Deus. Será que alguém está entendendo isso? Muitas são as aflições do justo, de todas Deus, quem livra das aflições é Deus. O mesmo Deus que permite as aflições, o mesmo Deus livra das aflições. Aleluia. Deus não permite nada na vida do crente se ele não tem provisão para livrar daquela situação. Será que alguém está entendendo? Estou a dizer, não existe nada que Deus possa permitir na sua vida, na minha vida, sem que Deus tenha a provisão, a capacidade, a possibilidade para responder para o livramento. Aleluia. Tudo que Deus permite na nossa vida, Ele tem capacidade para resolver. Aleluia. Não importa a origem dessas aflições. Se acontece na vida do justo, é porque Deus permitiu. Será que alguém está entendendo isso? Eu estou a dizer, não há nada
segundo aqui o entendimento do salmista, não há nada que acontece na vida do justo sem a permissão de Deus. E se Deus permitiu, é porque Ele sabe que vai livrar dessas aflições. Aleluia. O salmista aqui tem dois tempos. O salmista tem dois relógios aqui. O relógio das aflições e o relógio do livramento. Aleluia. O relógio das aflições cria desgaste. As aflições. Não sei se isso acontece comigo. As aflições não criam ansiedade. Não criam angústia. Não criam tristeza. As aflições criam desgaste mental. Pode levar até alguém ao estresse. Acontece comigo. Pode levar alguém à fraqueza mental, à fraqueza psicológica, à fraqueza espiritual, à fraqueza física. Pronto, as aflições podem criar muitas situações. É o tempo do homem. É o relógio que o salmista tem. O salmista está numa situação difícil, Davi está numa situação difícil, ele está esgotado, está a sentir o desgaste neste momento. Está a sentir fraqueza no seu corpo, está a sentir fraqueza na sua cabeça, na sua mente. Está a sentir se calhar mágoa, está se calhar magoado no seu coração. É o relógio dele. Ele está com pressa, porque as aflições pressionam alguém. As aflições levam alguém a contar o tempo. Já são 10 meses. Já se passou um ano. 10 anos. As aflições levam alguém a contar as estações. Até quando? Até quando isso vai acontecer? As aflições levam alguém a pensar no que está a sofrer. As aflições levam alguém a pensar nas estações que estão a acontecer. As aflições levam alguém a perguntar, mas onde está Deus? Onde está Deus na minha vida? Até quando vou passar por essa situação? As aflições levam alguém a ter o coração a palpitar rápido. O coração começa a palpitar. A pessoa começa a pensar sobre... a pessoa começa a comparar. Se os outros estão livres, os outros têm paz, mas por que sou eu? As aflições levam alguém a perguntar, mas o que eu fiz para merecer tudo o que eu mereço, para sofrer tudo o que eu sofro? Isto é o relógio de Deus. A pessoa começa a calcular o tempo está passando. A pessoa começa a ver, mas estou a ficar velho. Davi foi ungido, tinha provavelmente 15 anos. Neste momento na caverna, Davi está a se aproximar dos 30 anos. Está a se aproximar dos 30 anos. Mas 15 anos, eu fui ungido para ser rei de Israel. Onde está Deus? Onde está essa promessa? É isso o trabalho das aflições. As aflições nos levam a confrontar a realidade, a nossa realidade. Onde está Deus? Onde está Deus? Será que Deus está lá? Será que Deus está a trabalhar? Será que Deus quer saber de alguma coisa? É o tempo do homem. É o tempo da palpitação do coração. É o tempo da realidade do homem. É o tempo que o homem realiza a sua condição na terra. É o tempo que o homem pode ficar estressado. É o tempo que o homem pode ficar com medo. Provavelmente o salmista nessas aflições está com medo. Está com medo de morrer. Mas uma coisa que me importa aqui, amados irmãos, é o segundo relógio que ele tem. O relógio da realidade de Deus. O relógio do tempo de Deus. O tempo do homem é o tempo das aflições. É o tempo do processo. O tempo de Deus é o tempo do livramento. É o tempo do propósito de Deus. Não, você não entendeu. Estou a dizer, o primeiro tempo, o tempo das aflições. É o tempo do propósito. Ou seja, desculpa, do processo. O salmista está a passar por um processo. Esse processo está a levar aproximadamente 15 anos. Quase 15 anos na mesma. Quase 15 anos na mesma situação. A promessa, nada está acontecendo. Antes, pelo contrário, ele vai de mal a pior. Aleluia. Está a passar por um processo. Mas o que me interessa aqui, o que interessou também o salmista aqui, ele, olhando para o seu relógio, disse: tem aflições sim,
mas ele colocou seu relógio no bolso. Ele tirou o relógio de Deus na mão. Disse, se estou a passar por essas aflições, existe, aleluia, o livramento de Deus. Existe o tempo de Deus. Existe a resposta de Deus. Existe o propósito de Deus para essas aflições. Eu não terei medo das aflições, porque eu sei que de todas essas aflições, o Senhor vai me livrar. Razão pela qual o Senhor me mandou dizer a alguém, as tuas aflições, o teu sofrimento tem tempo, aleluia, marcado por Deus. Tudo que você está passando tem tempo de validade. Ainda que seja forte, ainda que você não suporte mais, o Senhor está mandando dizer a alguém, se no teu tempo é pesado, no tempo de Deus é leve. Se no teu tempo é infinito, no tempo de Deus tem tempo para ponto final. Se no teu tempo, meu Deus, se o Senhor está mandando dizer a alguém, se no teu tempo você está esgotado, no tempo de Deus, aleluia, o consolo está te capacitar, a resposta de Deus está te possibilitar para suportar mais um pouco. Será que alguém está entendendo isso? Se no teu tempo o processo está sendo difícil, no tempo de Deus o propósito é teimoso, em qualquer momento vai acontecer. Sim, vai acontecer. O homem queira ou não, o propósito de Deus vai acontecer. Aleluia. Razão pela qual Salomão, que compreendeu isso, ele disse, Deus fez tudo bom no seu tempo. Tudo bom. Deus fez tudo bom no seu tempo. Há tempo para todo o propósito, mas no seu tempo ele fez tudo bom. Aleluia. No nosso tempo as coisas podem acontecer como nós pensamos, mas no tempo de Deus as coisas acontecem perfeitamente. O tempo de Deus é perfeito, amados irmãos. Se Deus ainda não livrou, é porque o processo ainda não terminou. Aleluia. Será que alguém está entendendo isso? O Senhor está mandando dizer a alguém, aguenta mais um pouco. Suporta mais um pouco. Espera mais um pouco. As aflições existem. São legais. Deus reconhece. Deus vê. O facto de você estar a passar pelas aflições não significa que você pecou. Não significa que Deus te abandonou. Não significa que Deus não está na causa. Significa que Deus tem propósitos que está a cumprir na sua vida. Aleluia. É o propósito de Deus. Davi aprendeu muita coisa durante essas aflições. Durante esse processo na presença de Deus. Uma das coisas que Davi aprendeu foi ter paciência na presença do Senhor. O caráter. Davi aprendeu caráter durante todas essas aflições. A paciência. Veja, mesmo quando teve oportunidade para matar Saul, Davi não o matou. Davi teve mais de 2 vezes oportunidade para matar o seu inimigo. Davi não o fez. Por quê? Porque ele aprendeu o caráter. Aprendeu a paciência. Aleluia. Davi não aprendeu aqui não querer o trono só para o trono. Não querer o trono já. Davi aprendeu a esperar no tempo de Deus. Quando alguém aprende a esperar no Senhor, quando alguém aprende que o seu sofrimento, a sua dificuldade, as suas aflições tem prazo de validade, essa pessoa não mata ninguém para tirar o que está na sua mão. Wow. Será que alguém está entendendo isso? Eu estou a dizer, essa pessoa não mata ninguém para ser aquela pessoa. Essa pessoa não mata ninguém para chegar lá. Essa pessoa não mata ninguém para satisfazer o seu desejo. Davi não matou Saul porque ele aprendeu que o Senhor livra das aflições. As minhas aflições são muitas, mas em qualquer momento, não no meu tempo, não como que eu. Não se trata de mim, não se trata de mim. Se trata do propósito de Deus. Se trata do tempo de Deus. Se trata da maneira de Deus. Se trata da estação de Deus. Se trata da economia de Deus. Se trata da metodologia de Deus. Davi compreendeu que já está tudo marcado no céu. O que vou fazer, vou passar o propósito, porque o céu determinou e vai acontecer.
e vai acontecer infalivelmente. O Senhor está mandando dizer a alguém o que o céu determinou para a sua vida, ainda que você não tenha critérios, ainda que você não tenha condições, ainda que você não tenha habilidades requeridas ou requisitadas pelos homens, o que está marcado lá no céu é o que vai ser na tua vida e no tempo do céu. Você não entendeu? Estou a dizer, é o que marcou, foi marcado no céu, vai acontecer no tempo do céu. Ninguém vai tirar isso. Aleluia. Ninguém vai tirar isso. As aflições serão muitas na tua vida, mas o livramento de Deus não virá da terra, como virá do céu, no tempo do céu, na maneira do céu, em qualquer lugar onde você estiver, vai acontecer como o céu quer que aconteça. Aleluia. Davi sabia disso, razão pela qual não matou Saul. E Davi aprendeu, amados irmãos, a esperar no Senhor, cantando, louvando. Veja quando está a fazer esse salmo, está a escrever esse salmo. Ele começa, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Em todo o tempo. Está fácil aqui para ele? Está na caverna. Mas está a dizer, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Será que alguém pode louvar ao Senhor em todo o tempo? Será que alguém nesta manhã ou nesta noite pode tomar a decisão, no meio das suas aflições, louvar a Deus? Só o processo que nos ensina isso. Só no meio das aflições que podemos aprender essas coisas. Louvar a Deus em todo o tempo. Em tudo, dar graças a Deus. Porque a Bíblia diz, isto é a vontade de Deus para conosco. Louvar a Deus em todo o tempo. Porque está tudo determinado. Davi está a dizer aqui, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Significa o livramento, amados irmãos, não virá das habilidades. Alguém que começa a compreender o tempo de Deus, compreende também o esforço do homem não resolve o problema. Não o esforço humano que resolve o problema. Não significa que nós não devemos nos esforçar. Mas o que traz a resposta de Deus, o livramento de Deus, é a misericórdia de Deus. É a soberania de Deus na nossa vida. É o que Deus já predeterminou. O que Deus já predeterminou é o que vai ser. Os esforços do homem fazem parte apenas do processo, mas o livramento de Deus é qualitativo. Os esforços do homem podem ser de muitas formas, sim, mas o livramento, veja, quando a Bíblia fala aqui do livramento, o livramento é apenas um. Aleluia. O livramento é apenas um. Mas abrange, engole, supera todas as aflições. O Senhor está mandando dizer a alguém, o livramento dele vai superar todas as tuas falhas. O livramento de Deus vai colmatar todo o vazio que você sente. Onde você não consegue chegar, o livramento de Deus te toma na mão e te leva lá, te coloca lá e te põe lá de propósito. Você não entendeu? Estou a dizer, o livramento de Deus vai te colocar lá de propósito e ninguém vai falar nada. Ainda que as pessoas falem, Deus não vai mudar o que Ele quer fazer na tua vida ou o que Ele fez porque as pessoas falaram. Aleluia. Será que alguém está entendendo isso? Você não entendeu? Estou a dizer, o livramento de Deus vai te impor onde Deus quer que você se estabeleça. O livramento de Deus vai fazer isso. Ah, meu Deus, será que alguém está entendendo isso? Estou a dizer, o livramento de Deus vai te impor. Aleluia. Quando Davi foi rei, quando subiu ao palácio, a família de Saul ainda se levantava, mas Deus não negociou. Deus não negociou com Saul nem com a sua família. Não seria Davi a suceder a Saul, segundo a ordem real. Mas Deus, como já tinha planificado isso, ao seu tempo, Ele impõe Davi. Deus vai te impor onde você não merece. Ou será que alguém está entendendo? Estou a dizer, quando o livramento de Deus se levantar, Deus vai te impor onde você não merece nada.
Oh, será que alguém tem entender isso? Eu estou a dizer onde você não merece nada. Onde a pessoa pensa que você é vazio, você é inútil, você não consegue, não vai conseguir trabalhar lá. Você não pode se casar com aquela mulher, ou aquela mulher, com aquele homem. O Senhor está mandando dizer a alguém, Ele vai te pôr lá. Se Deus quer que seja você, será você, não será outra pessoa. Ou será que alguém está entendendo? Estou a dizer, o livramento de Deus é mais forte do que as habilidades dos homens. O livramento de Deus é mais forte do que os critérios dos homens. O livramento de Deus é mais forte do que as qualificações dos homens. O livramento de Deus é mais forte do que o padrinho na cozinha. O padrinho na cozinha é alguém que te prometeu, pode até falhar, mas o livramento de Deus não pode falhar, porque ele carrega a plenitude de Deus. O livramento de Deus carrega a presença de Deus. O livramento de Deus carrega a própria graça de Deus e o tempo de Deus. Será que alguém está entendendo isso? Estou a dizer, o braço humano falhará, mas o livramento de Deus nunca falhará. Nunca falhará. Nunca falhará. Aleluia. Aleluia. O Senhor está mandando dizer a alguém, por favor, a partir desta noite, não está sendo difícil, mas coloca um pouco o relógio humano no bolso. Tira, coloca agora o relógio de Deus no teu pulso, por favor. Será que alguém está entendendo isso? Ou será que alguém está entendendo isso? Está sendo difícil, por favor. Olha para o relógio de Deus. O relógio de Deus é perfeito. O relógio de Deus, aleluia, não é cronometrado. O relógio de Deus é qualitativo. O relógio de Deus acontece no tempo perfeito, no tempo de Deus. Será que alguém está entendendo isso? Estou a dizer, ah meu Deus, será que alguém está entendendo? Estou a dizer, tira um pouco o teu relógio. Aleluia. O relógio do homem cria estresse. O relógio do homem cria palpitação no coração de Deus, no coração do homem. Mas o relógio de Deus cria paz. Paz. Cria paz. Razão pela qual o Senhor Jesus diz, João capítulo 16, versículo 33. Veja como ele começa. Eu vos digo essas coisas para que tenha paz em mim. Aleluia. No mundo tereis tribulações, aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Mas o propósito dessa palavra é para que tenhamos paz em Deus e para que comecemos a ver no relógio de Deus, na perspectiva de Deus, na maneira de Deus. O Senhor está mandando dizer a alguém, por favor, aceita mais um pouco que Deus tem uma resposta para aquele problema. Aceita, por favor. Aceita que Deus pode fazer alguma coisa que pessoas não podem fazer. Você vai dizer, pastor, já fiz um pouco de tudo. Já trabalhei muito, já dei no duro. Sim, já trabalhou no duro. Isso faz parte das aflições. Isso faz parte das dificuldades do ser humano. Mas a resposta de Deus, quando vem anular todas aquelas aflições. A resposta de Deus, quando vem anular todas aquelas dificuldades. Aleluia. Se alguém está te dizer, não vai dar certo, diga-lhe, existe mais. Muitas são as aflições do justo, mas, diga a alguém, existe mais. Existe mais. Enquanto mais existirá o tempo das aflições, o tempo da dificuldade vai ficar no passado, o tempo do livramento de Deus é o que será a tua atualidade. É o que será a tua estação. Será que alguém está entendendo isso? Eu estou a dizer, existe uma estação que se chama a estação do livramento de Deus. Quando essa estação chega, o tempo das aflições fica para o passado. Aleluia. Considera que é momentâneo o que você está passando. É momentâneo. Deus quer apenas que você e eu aprendamos algumas coisas. Davi aprendeu a liderança. A liderança. Quando você vai liderar pessoas, Deus vai permitir situações. Pessoas que Davi não convidou, eram 400 homens, eram endividados. Pessoas que Saul maltratou, oprimiu, vieram ter com Davi na caverna de Adulam. Disseram, dirige sobre nós. E Davi dirigiu aquelas pessoas segundo a vontade de Deus. Mesmo nas aflições, quando aconteceu num certo momento,
numa guerra, levaram as mulheres, levaram os filhos, levaram os bens dos homens. Davi não deixou de perseguir os inimigos para defender as esposas dos seus servos. Porque Davi aprendeu a liderança. Quando Deus vai te confiar grandes responsabilidades, as tuas aflições vão ser muitas. Quando Deus vai te levar a ter pena, compaixão de pessoas, Deus vai te fazer provar por muitas aflições. As aflições de Davi não começaram na caverna de Adulão. Desde as matas, apacentando as ovelhas de seu pai, lidando com urso, lidando com leões, lidando com animais ferozes, no sol, no frio, nas rochas, nos espinhos, Davi suportou as aflições. Você pode escalhar a me dizer, pastor, as minhas aflições não vêm de hoje. O Senhor está mandando dizer a alguém, se as aflições vêm de muito tempo, se as aflições são muitas, é porque o teu palácio será grande. Aleluia. O teu palácio será grande. Davi está falando na caverna, desceu mais baixo para subir mais alto. Quando Deus vai te fazer descer mais baixo, é porque Ele está preparando uma exaltação mais alta. Aleluia. Deus nunca vai te fazer baixar, vai te reduzir a nada, se Ele não preparou uma exaltação maior para a tua vida. O Senhor Jesus teve que descer mais baixo, mais baixo. A Bíblia diz, Ele foi semelhante ao servo, escravo. O Senhor Jesus não teve a divindade como usurpação, alguma coisa para receber de força. Ele se aniquilou a si mesmo. Uma aniquilação voluntária. Renunciou por um certo tempo certas habilidades ou certas qualificações divinas. Sofreu como homem por um certo tempo e como um escravo. E a Bíblia diz, pelo que também Deus o exaltou. Ele deu um nome acima de todos os nomes, a fim de que no nome de Jesus todo o joelho se dobre e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O Senhor está mandando dizer a alguém, se Ele está te rebaixar, é porque a tua exaltação será maior. Aleluia. Se as aflições estão te quebrantar, estão te humilhar, é porque a tua glória será incomparável às aflições que você está suportando hoje. Ou você não entendeu? O Senhor está mandando dizer a alguém, a tua glória, de modo nenhum, será comparada às aflições que você está suportando hoje. Aleluia. Você não entendeu? O Senhor está mandando dizer a alguém, se você suporta as aflições, é porque você vai suportar a exaltação. Aleluia. Se você suporta a dificuldade, é porque você vai suportar a prosperidade. Se na fome você não roubou ninguém, na prosperidade você não vai matar ninguém. Será que alguém está entendendo isso? Estou a dizer, se passando necessidade, você não roubou, ou se você roubou, você se arrependeu, você se colocou na linha. Quando você for exaltado, você não vai deixar ninguém passar fome. Aleluia. Veja o que o apóstolo Pedro compreendeu aqui. Em 1 de Pedro capítulo 5. Ele diz, o Deus de toda graça, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória. Deus de toda graça nos chamou como a sua eterna. Será que Deus nos chamou para as aflições? Ele reconhece que as aflições vão existir. Aleluia. Mas Ele nos chamou para a sua eterna glória. O Senhor Jesus reconheceu. Ele disse, eu vos envio, Papai Gustavo. O Senhor Jesus disse, eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Se você é justo, se você é crente, deve saber que você está no meio dos lobos. Sim. Estarão em todo o sítio, no local de trabalho, na praça, em todo o sítio. Não vão faltar as aflições. Amém? Não pergunta, Senhor, mas por que isso na minha vida? Por que isso na minha vida? Deve saber que isto é a resposta, isso é a prova de que você é alguma coisa aos olhos de Deus. Mas tem que saber que a tua finalidade não são as aflições. A tua finalidade é a glória
eterna. Aleluia. Que vos chamou a sua glória eterna. Depois de havermos padecido um pouco. Vamos padecer para todo sempre? Vamos padecer como? Um pouco. Será que alguém está entendendo isso? Não diga a alguém que está ao lado um pouco. Diga-lhe, não é eterno. Diga, não entre em depressão, por favor. Diga-lhe, saia da depressão. Saia da ansiedade. Saia daquele colapso. Diga-lhe, saia do estresse. Diga-lhe, não fica maluco, por favor. Não se abala. Fique em pé. É por um pouco. Diga, não será para sempre. É por um. Diga-lhe, fica em pé. É por um. Diga, não fica com cara triste. É por um. Diga, toma banho e se perfuma. É por um. Será que alguém está entendendo isso? É por um pouco. É por um pouco. Não deixa vizinho se perceber que você está passando por fome. Não deixa vizinho ofender o nome do teu Deus, porque você não tem o que você devia ter. Honra o teu Deus nas aflições, porque é por É por um pouco. É por um pouco. Aleluia. É por um pouco. Aleluia. Pergunta-me, pastor, o que significa? É momentâneo. Pergunta-me, pastor, o que significa? É circunstancial. Diga, pastor, o que significa? É temporário. Diga, pergunta-me, pastor, o que significa? Já foi medido por Deus. Pergunta-me, pastor, o que significa? Não vem para te matar, antes pelo contrário, vem para confirmar o teu chamado, a glória eterna a que você foi chamado. Diga aí por um pouco. Diga, tem prazo de validade. Vai ficar no passado. Que acredita, diga yes. Depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo, quem é esse Ele? Quem é esse Ele? Aleluia, Ele mesmo, aleluia, o Deus de toda graça. Ele aqui substitui o Deus de toda graça. Ele mesmo, depois de ter padecido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoou. Aleluia. Nas aflições, Ele faz o quê? Aleluia, nos aperfeiçoou. Aleluia. Significa, nesse processo, Ele reconhece que não temos, não somos perfeitos nós. Aleluia. Significa que as aflições não vêm para nos matar, não vêm para nos destruir, esmagar, não. As aflições vêm para aperfeiçoar as nossas habilidades. Vêm para aperfeiçoar as nossas qualificações, as nossas... Aleluia. Será que alguém está entendendo isso? Nas aflições, Deus nos torna melhor do que antes. Aleluia. Será que alguém está entendendo? Ele nos aperfeiçoa. Ele nos confirma. Aleluia. Davi foi aperfeiçoado nas aflições. Nas aflições, Deus aperfeiçoou Davi. Deus lhe deu um caráter de Deus. Não matar a pessoa porque ele quer chegar lá. É o caráter de Deus. Amar as pessoas, liderar pessoas, sofrer pelas pessoas. É o caráter de Deus. Aleluia. Deus também o confirmou. Deus o confirmou. Porque havia muita dúvida quanto à unção de Deus sobre Davi. Havia muita dúvida. Mas até sacerdotes confirmaram o reinado de Davi. Aleluia. Será que alguém está entendendo isso? Estou a dizer, depois das aflições, já não haverá dúvida do teu chamado. Ah, meu Deus. Será que alguém está entendendo isso? Estou a dizer, depois das aflições, já não haverá dúvida de que você é filho de Deus. Depois das aflições, não haverá mais dúvida do que Deus te chamou para certo propósito. Aleluia, glorioso. Será que alguém está entendendo? Glória ao Senhor Jesus. Se há uma dúvida quanto ao teu chamado, ou quanto a alguma coisa que você deve fazer, ou alguma coisa que Deus falou contigo, espera um pouco. O tempo vai confirmar o que Deus mandou fazer. Aleluia.
vai aperfeiçoar, vai confirmar, vai fortificar. Nas aflições, Deus nos fortifica. Aleluia. Existem coisas que humanamente não pode suportar, mas passando pelas aflições, você vai passar a suportar coisas que você não suportava. Ele fortifica nas aflições. Ele dá força nas aflições. Aleluia. E ele estabelece. Amém? Nas aflições, depois de ter padecido um pouco, ele próprio também vai estabelecer. Aleluia. Mas o mais importante é o que nós devemos aprender aqui. O tempo de Deus é infalível. O que Deus determinou, o relógio de Deus, vai ser o que Deus determinou na nossa vida. Aleluia. Já tem prazo de validade. E quando Deus, o tempo de Deus soa, quando o relógio de Deus toca, o que já estava a acontecer na nossa vida da parte de Deus, Deus transforma isso em habilidades. Deus transforma isso em propósitos para a nossa vida. O Senhor está mandando dizer a alguém: volta a acreditar mais um pouco. Volta a esperar mais um pouco. Aquele caminho que está a passar não é para o teu mal. Ainda que o diabo esteja a ocasionar isso, se já está a acontecer, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque os propósitos de Deus são muito grandes, muito fortes, do que as aflições que está passando. Deus é maravilhoso. O livramento de Deus é capaz de suprir todas as dificuldades. Deixa de colocar na sua cabeça sentimento de culpa. Deixa de se abalar à toa. Procura se firmar na promessa de Deus. Deixa de crer que você vai morrer naquela situação. Deus tem duas maneiras de libertar das aflições. Deus liberta aqui na terra e Deus liberta lá no céu. Entenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Deus não vai retirar certas coisas. Existem coisas que Deus pode deixar. A promessa de Deus é que Ele vai livrar de todas as aflições. Mas os propósitos de Deus podem fazer que certas aflições sejam removidas lá no céu. Será que alguém está entendendo isso? Aprende que a terra existe, mas o céu é melhor do que a terra. Em Apocalipse capítulo 21, João viu a Nova Jerusalém descendo do céu. Ele viu que o antigo céu já não existia, a antiga terra já não existia, e o mar também não existia mais. E ele disse: naquela cidade bonita não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá sofrimento. Porque o próprio Cordeiro de Deus, o próprio Senhor Jesus, vai enxugar as nossas lágrimas. O Senhor está mandando dizer a alguém: seja equilibrado. O que Deus preparou tirar aqui, Ele tem poder para tirar. O que Ele deixou para certo propósito, no sentido de te fortalecer, capacitar de te firmar, lá no céu, você não vai se lembrar mais disso. Aleluia. Acredita na palavra de Deus. Deixa de dar ouvido ao teu sofrimento. Deixa de dar ouvido ao processo. Olha para o propósito. E ao longo deste processo, aprende a fazer o que Deus quer que você faça. E a ser o que Deus quer que você seja. Se Davi não tivesse colaborado com Deus, o propósito de Deus não se cumpria na vida dele. Colabora com Deus.
Porque o livramento de Deus, em qualquer momento, vai te fazer passar da caverna para o trono. E lá você vai esquecer tudo que você passou no passado. O passado vai ficar para o passado. O presente vai colmatar todo o vazio. De todas, o Senhor significa o livramento de Deus. Vai suplantar, ultrapassar. Vai vir com uma provisão maior do que a dificuldade que você está passando nas aflições. O Senhor guarda o teu coração para Ele e para o seu propósito. O Senhor abençoa a sua palavra. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba, não sei, a coroa que me dá. Quero andar Jesus, meu Senhor. até que um dia receba do céu a coroa que me dará. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. até que um dia receba do céu a coroa que me dará. Coloca as duas mãos no seu coração, ora comigo, diga: Senhor Jesus, por causa de ti, tenho sofrido, tenho padecido muitas aflições, mas essas aflições não são gratuitas, ainda que venha do maligno ou de seres humanos